Graça e paz, meus amados. Amém. O tema da mensagem desta manhã é: a promessa só é gerada depois da aliança. Você pode repetir isso comigo? A promessa só é gerada depois da aliança. Mais uma vez, a promessa só é gerada depois da aliança. Abra comigo sua Bíblia, por favor, no livro de Gênesis. Gênesis capítulo de número 17. Nós vamos ler a partir do verso de número 9. Gênesis capítulo 17, nós vamos ler do verso 9 até o verso 14. Todos acharam? Amém? Deus disse ainda a Abraão: guarde a minha aliança, você e a sua descendência no decurso das suas gerações. Esta é a aliança que vocês guardarão entre mim e vocês, e a sua descendência. Todos do sexo masculino que estão no meio de vocês deverão ser circuncidados. Vocês devem circuncidar a carne do prepúcio, e isso servirá como sinal de aliança entre mim e vocês. O menino que tem 8 dias será circuncidado entre vocês. Todos do sexo masculino nas suas gerações também devem ser circuncidados. Também o escravo nascido em casa e o comprado de qualquer estrangeiro que não for da sua linhagem deve ser circuncidado. O que nasceu em sua casa e o que você comprou com dinheiro. A minha aliança estará na carne de vocês e será aliança perpétua. O incircunciso que não tiver sido circuncidado na carne do prepúcio deve ser eliminado do meio do seu povo, pois quebrou a minha aliança. Todos nós conhecemos a história de Abraão. Em Gênesis capítulo de número 12, a Bíblia diz que Deus aparece a Abraão em Ur dos Caldeus, dizendo: saia da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vá até uma terra em que eu ainda vou lhe mostrar. Abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus promete uma descendência a Abraão. Abraão, nesta época, tinha 75 anos. Sua esposa Sara tinha 65 anos. Pois bem, Deus promete descendência. Mas Abraão, apesar de sua idade avançada e da idade avançada da sua esposa, eles ainda não tinham filhos. No capítulo de número 15, 10 anos depois da primeira aparição, da primeira manifestação de Deus a Abraão, Abraão está dentro da sua tenda, e Deus aparece a ele dizendo: Abraão, o seu galardão será muitíssimo grande. E Abraão diz ao Senhor: Deus, com que o Senhor vai me abençoar? Eis que o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Já se passaram 10 anos e o Senhor ainda não me deu filhos. E Deus diz a Abraão: não será o seu servo o seu descendente, não será o seu servo o seu herdeiro, será aquele nascido de ti. No capítulo de número 16, Abraão, dando ouvidos à voz da sua esposa, dando ouvidos à voz de Sara, ele toma uma serva egípcia chamada Agar. E naquela época, na cultura da época, era possível que isso acontecesse, que o filho nascido de Agar seria adotado por Abrão e Sara, e seria o descendente legal daquele casal.
Mas esse não era o plano de Deus, essa não era a vontade do Senhor. E o capítulo 16 é narrado quando Abrão tinha 86 anos. Quando ele tinha 86 anos, Ismael nasce. Quando nós olhamos para a palavra, nós achamos que de um capítulo para o outro, os acontecimentos são no dia seguinte, ou na semana que vem, mas não. Entre o capítulo 16, eu gostaria que você, por favor, mantivesse a sua Bíblia aberta. Entre o capítulo 16 e o capítulo 17 de Gênesis, 13 anos se passam. 13 anos em que Abrão ainda está esperando a promessa de Deus. 13 anos em que não há mais manifestação de Deus a Abrão. Mas no capítulo 17, acompanhe comigo por favor, verso 1. Quando Abrão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Quando Abrão, no capítulo 16, gera Ismael com 86 anos, na cabeça de Abrão, a promessa já poderia ter sido cumprida. Mas 13 anos se passam, 13 anos de silêncio, 13 anos em que não há mais manifestação de Deus, 13 anos em que Abrão está envelhecendo, Sara está envelhecendo, a promessa cada vez mais fica improvável de se cumprir. Mas quando Deus quebra o silêncio de 13 anos, Ele se manifesta da seguinte forma: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ele está dizendo: eu sou El Shaddai. E o Senhor está falando com sua igreja. Deus, quando me permitiu preparar essa mensagem, Ele falou fortemente comigo, que haverá pessoas aqui, há pessoas aqui, que há muito tempo não tem a manifestação de Deus na sua vida, há muito tempo não fluem os dons, há muito tempo não há sonhos, há muito tempo não há visões, não há revelações, mas Deus manda te dizer nessa manhã, que este é o tempo da volta, da manifestação de Deus na sua vida. Este é o tempo. Este é o tempo em que Deus vai se manifestar a você. E a palavra de Deus diz: vai se manifestar de uma forma que você ainda não viu. Vai se manifestar de uma forma que você ainda não recebeu. Então há uma palavra profética sobre nós nessa manhã. Volte a fluir em dons, volte a receber sonhos, volte a receber visões, volte a receber a manifestação de Deus na tua vida. Volte a receber a manifestação de Deus na tua casa. Você que há muito tempo não fala em línguas, esse é o tempo de voltar a falar. Você que há muito tempo não ora por enfermos, este é o tempo de voltar a orar. Você que há muito tempo não profetiza, este é o tempo de voltar a profetizar. Este é o tempo da manifestação de Deus. Esse é o tempo da manifestação. Abrão está com 99 anos. Ele está desanimado. 13 anos que ele não ouve a voz de Deus. Mas quando Deus se revela a ele, ele não se revela de qualquer forma, ele não se revela de qualquer jeito. Ele diz a Abrão: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Há alguma coisa difícil para mim, há alguma coisa impossível para mim. E Deus se manifesta a nós nesta manhã, meu irmão, de acordo com a sua necessidade. Se você está enfermo, Ele se manifesta como Yahvé Rafá, o Senhor que te cura.
Se você está precisando de algo, Ele se manifesta como Yahvé Jireh, o Senhor que provê. Se você está no meio de uma guerra, Ele se manifesta como Yahvé Sebaot, o Senhor dos exércitos. Se a presença de Deus saiu da tua vida, da tua casa, Ele se manifesta aqui nesta manhã como Yahvé Shammah, o Senhor que está sempre presente. Se você foi injustiçado, Ele se manifesta como Yahvé Tsekenu, o Senhor é a nossa justiça. Se a guerra se levanta contra você, Ele se manifesta como Yahvé Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Acompanhe comigo, por favor, no capítulo 17, verso 2. Deus se manifesta novamente a Abrão e ele diz: farei uma, o que está escrito, farei uma aliança entre mim e você, e darei a você uma descendência muito, muito numerosa. Deus vai renovar a promessa que fez a Abrão. Mas antes de renovar a promessa, Deus precisa marcar Abrão com uma aliança. E eu quero te falar uma coisa: experiências com Deus que não nos levam a uma aliança com Ele não servem de nada. Experiências com Deus que não nos leva a ter uma aliança com Ele, a mudar a nossa vida, não serve de nada. É por isso que nós vemos tantas pessoas manifestando dons, poder, virtude do Espírito Santo, trabalhando, exercendo a obra, exercendo o chamado, e quando nós vemos onde está, sumiu. Porque a experiência precisa levar uma aliança. Se nessa manhã o Espírito Santo está te chamando para ter uma experiência com Ele, é para te levar ao maior nível de profundidade que só uma aliança pode trazer. O Espírito Santo nessa manhã está te marcando para um nível de profundidade, para um nível de intimidade, uma aliança para que as pessoas olhem para você e digam: este não é mais o mesmo, esta pessoa não é mais a mesma. Como diz 1 Samuel 10:6, o Espírito do Senhor tomará posse de você e você será convertido em um outro homem. Nós precisamos entender isso, que todas as vezes que Deus se manifesta a nós, é para nos aprofundar em relacionamento com Ele, é para estabelecermos uma aliança com Ele. Então não se engane, manifestação sem aliança não serve de nada. O Espírito liberou uma palavra para você nessa manhã, que Deus vai se manifestar na tua vida como Ele nunca fez, mas Ele também pede de você nesta manhã uma aliança que você nunca fez com Ele. Quanto maior é a manifestação, maior é a aliança. Quanto maior é a manifestação, maior o compromisso. Tiago diz em Tiago 3:1, não sejam muitos de vós mestres, porque haveremos de receber maior juízo. E há esse princípio: quanto maior é a intimidade, quanto maior é a profundidade, maior tem que ser a aliança, maior tem que ser o compromisso. Versículo de número 4. Quanto a mim, esta é a aliança com você. Você será pai de muitas nações. O seu nome não será Abrão, e sim Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Antes da promessa, tem que haver aliança.
Mas antes da promessa se cumprir, tem que haver mudança de identidade. Deus muda o nome de Abrão, de pai exaltado, para Abraão, pai de uma grande nação. E todos nós sabemos que na cultura israelita, o significado do nome tem tudo a ver com a identidade da pessoa. Você se lembra de Jacó, por exemplo? Quando ele foi chamado de Jacó porque nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão. Em Mateus capítulo 16, verso 13, Jesus está em Cesareia de Filipe com os seus discípulos. E ele pergunta a eles: o que dizem os homens que eu sou? E eles dizem, uns dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és qualquer um dos profetas da antiguidade. E Jesus responde com uma outra pergunta: e vocês? O que dizem que eu sou? E Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus responde: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Porquanto eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus começa a resposta dizendo: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. Simão significa ouvinte, filho de Jonas. Jonas é pomba. Mas quando ele tem a revelação, Jesus afirma: tu és Pedro. O que muda a minha identidade é a revelação que eu tenho dele. E digo mais, meus irmãos, quando eu digo quem Jesus é, ele diz quem eu sou. Quando eu afirmo a identidade dele, ele reafirma a minha identidade. Então nós precisamos, antes da promessa, precisamos ter a nossa identidade mudada. E só temos a nossa identidade mudada quando nós afirmamos quem ele é. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é o Todo-Poderoso. Eu não sei quem é Jesus para você. Eu não sei quem é. Talvez nós sejamos como a multidão que está acompanhando Jesus e está passando em Jericó. E um cego está sentado à beira do caminho mendigando, e ele ouve aquele passo da multidão, ele ouve aquele barulho da multidão, e ele pergunta o que está acontecendo. E a multidão responde: é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. E aquele cego, ele não clama: Jesus, profeta, tem misericórdia de mim. Não, ele diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquela multidão andava com Jesus e não sabia quem Jesus era, mas um cego assentado à beira do caminho, que não andava com Jesus, tem uma revelação de quem ele é o Messias. Ai, nós precisamos ter essa revelação nessa manhã. Ele é o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso. Ele não está aqui para satisfazer as nossas necessidades, mas nós viemos aqui prestar culto, porque só Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Então precisamos mudar a nossa mentalidade. Nós não viemos aqui receber nada, nós viemos aqui entregar tudo a Ele.
Nós viemos aqui entregar tudo a Ele, porque nós estamos aqui para cultuá-lo, para louvá-lo, ao Senhor Todo-Poderoso, ao Criador dos céus e da terra. Você conhece a história de Abraão? Isaac nasce em Gênesis 21, mas no capítulo 17, diga comigo, antes de Isaac nascer, Deus muda o nome de Abrão. Porque toda vez que Abraão se lembrasse disso, ou que ele fosse chamado, a promessa estaria sendo reafirmada. Venha comigo em Romanos, por favor, marque Gênesis 17, mas venha comigo em Romanos capítulo 4, verso de número 17. Romanos 4, 17. Como está escrito: eu o constituí por pai de muitas nações, diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Quando Deus marca e troca o nome de Abrão, Ele está chamando à existência aquilo que não existe. Ele está declarando a Abrão, antes dele ter o filho da promessa: você será pai de muitas nações. Então nessa manhã nós precisamos ter essa palavra profética, precisamos chamar à existência aquilo que não existe. Precisamos chamar hoje aquilo que Deus vai realizar amanhã. Precisamos declarar hoje aquilo que Deus vai realizar amanhã. Precisamos viver hoje aquilo que Deus vai fazer amanhã. Então, se Deus tem uma promessa na tua família, comece a declarar hoje aquilo que você quer que Deus faça amanhã. Comece a declarar hoje aquilo que você quer que se cumpra amanhã. Se Deus tem uma promessa na tua casa, comece a proclamar hoje aquilo que Deus vai fazer amanhã. Talvez você diga: mas Edson, isso não é uma mentira? Claro que não. É fé. É fé. E fé é a certeza do cumprimento das coisas que Deus já falou. Acompanhe comigo, versículo 18. Abraão, crendo contra a esperança, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito. Abraão ouve uma palavra e ele crê. Nessa manhã nós precisamos fazer uma escolha: quem você vai ouvir? Quem você vai ouvir? A voz de Deus ou a voz do mundo? A voz do Todo-Poderoso ou a voz do homem limitado? Abraão, crendo contra a esperança. Verso 19: e sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu corpo amortecido. Amortecido é um eufemismo, o grego é necros. Paulo está dizendo que o corpo de Abraão estava morto, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Entenda, fé não é ficar cego para as circunstâncias, mas a fé é crer que acima das circunstâncias está a palavra do Todo-Poderoso. Acima do que eu vejo está o que Ele diz. Acima do que eu vejo está o que Ele vai fazer. Paulo diz que nós não andamos por vista, mas nós andamos por fé. Versículo 20: não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando
glória a Deus. Ah, meu amado, enquanto nós estamos no tempo da espera, vai dando glória a Deus. Enquanto nós estamos no tempo de esperar a promessa, vá dando glória a Deus, e você será fortalecido, porque você está dizendo que acima das circunstâncias está aquele que é todo poderoso, aquele que faz a promessa, Ele é poderoso para a cumprir. Ele é poderoso. Ah, tire a murmuração dos teus lábios. Tire a incredulidade dos seus lábios, tire a dúvida dos seus lábios, porque eu nunca vi um incrédulo, um murmurador ser cheio do Espírito. Eu nunca vi um incrédulo e um murmurador herdar a terra prometida, herdar as promessas que Deus lhe fez, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que lhe havia prometido. Deus, Ele é poderoso. Efésios 3:20 diz: ora, aquele que pode fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que opera em nós. Volte comigo para Gênesis, por favor. Deus havia prometido a Abraão uma descendência. Fale comigo, uma descendência. E essa descendência viria a partir do filho da promessa, a partir de Isaac. Só que Deus, quando se manifesta a Abraão, Ele lhe propõe uma aliança. Faça uma aliança comigo. Antes da promessa tem que vir a aliança. Só que veja, verso 9. Onde foi a aliança? Onde Deus fez a aliança com Abraão? Disse Deus ainda a Abraão: guarde a minha aliança, você e a sua descendência, no decurso das suas gerações. Essa é a aliança que vocês guardarão entre mim e vocês, e a sua descendência. Todos do sexo masculino que estão no meio de vocês deverão ser circuncidados. Preste atenção. Deus faz uma aliança com Abraão. Deus faz promessas com Abraão. Mas a aliança, ela foi feita no lugar que gera a promessa. Entende isso? A aliança de Deus com Abraão foi feita no lugar que vai gerar a promessa. Então, para receber a promessa, para que a promessa se cumpra, tudo o que gera a promessa precisa ter aliança com Ele. Tudo que gera a promessa precisa estar aliançado com Ele. Se Deus tem uma promessa no seu casamento precisa estar aliançado com Ele. Ah, mas meu marido ainda não é cristão. Que você esteja aliançada com Ele. Deus tem uma promessa no meu filho, com os meus filhos, mas eles ainda não conhecem a Jesus. Então que você esteja aliançado com Ele. Deus tem uma promessa no meu ministério, então que você esteja aliançado com Ele no seu ministério. Deus tem uma promessa no meu sustento, então que você esteja aliançado com Ele no seu sustento. Porque nós queremos a promessa, nós queremos a bênção, nós queremos o cumprimento, mas nós não queremos a aliança. E deixa eu só abrir e fechar um parênteses para você entender isso. Nós queremos a abundância, queremos janelas dos céus abertas, queremos provisão, mas não queremos ser dizimistas. Não queremos ser obedientes. Você está entendendo isso?
Quando eu tenho aliança, Deus cumpre a sua promessa. Mas é impossível que Deus cumpra a sua promessa se eu não for aliançado com Ele. Então, meus amados, não importa quanto tempo estamos esperando a promessa, nós estamos domingo após domingo clamando: Senhor, eu quero a promessa, Senhor, eu preciso da promessa, Senhor, é a promessa, 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 promessa. E Deus está dizendo: eu quero aliança, eu quero aliança, eu quero aliança, eu quero aliança, eu quero compromisso, eu quero intimidade, eu quero relacionamento, eu quero tempo, eu quero chamado, eu quero andar contigo. Porque onde a presença de Deus está, a bênção de Deus também está. Então busque a presença, que as bênçãos vão te acompanhar e te alcançar. Mas nós buscamos bênção e não buscamos a presença. E nem sempre onde as bênçãos estão, a presença também está. Verso 11 do capítulo 17. Vocês devem circuncidar a carne do prepúcio, e isso servirá como sinal de aliança entre mim e vocês. Sinal de aliança. O que é sinal? No hebraico, sinal significa marca distintiva. Agora, imagine um judeu andando, caminhando, vivendo. Você consegue saber se ele é circuncidado ou não? Você consegue? Não, claro que não. E nem você quer saber se ele é circuncidado. Qual é a única pessoa que sabe se alguém é circuncidado, se um homem é circuncidado? A esposa. Até hoje é assim. A única pessoa que sabe se nós temos aliança com Deus ou não é a nossa esposa. A única pessoa que sabe se nós realmente somos comprometidos com Deus é a nossa esposa. Deus está falando de uma aliança exterior, de um sinal exterior. Paulo fala de um outro sinal na nova aliança. Está em Romanos capítulo 2, verso 29. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão é a do coração. É a do coração, feita pelo Espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Hoje, na nova aliança, a aliança ela não é feita por um instrumento cortante no prepúcio do homem. Não, a aliança é feita no coração, pelo Espírito Santo. Aquela aliança exterior, ela não mudava o interior, mas todas as vezes que nós somos aliançados o nosso coração, todas as vezes que o nosso coração é circuncidado pelo Espírito, isso muda a minha natureza, e por mudar a minha natureza, muda o exterior. Deixa eu te falar uma coisa. Há muitos anos atrás, eu estava ajudando um amigo meu a virar uma laje. Você imagina isso? Eu estava ajudando um amigo meu a virar uma laje. É muito amigo meu. E nós inicialmente estávamos trazendo a areia da calçada em que o caminhão deixou para dentro do quintal. E abrimos o portão de garagem. E ao lado do portão de garagem, por dentro, ficava a casinha do cachorro, que estava preso por uma corrente. Aquele cachorro, dias atrás, havia fugido. Passou 15 dias fora de casa. E voltou magro, sujo, machucado, mas voltou. E quando aquele cachorro viu o portão aberto, imagine que esse é o portão aberto, o púlpito é o portão aberto. Aquele cachorro, meus irmãos, esticava a corrente ao máximo e olhava para fora, olhava para a rua. Deixa eu te falar uma coisa. Aquela corrente, ela controlou o comportamento daquele cachorro? Sim ou não? Sim. Ele fugiu? Não. Mas ela controlou a natureza do cachorro? Controlou a natureza do cachorro? Não. Por que não controlou? Porque ele queria fugir.
Nós precisamos ter uma marca do Espírito tão patente nos nossos corações. Nós precisamos ser tão aliançados com o Espírito, que este Espírito nos encha de tal forma que a nossa natureza seja controlada por Ele. Que a nossa natureza seja transformada por Ele. Para que nós façamos a vontade dEle, para que nós tenhamos uma aliança com Ele, para que nós vivamos as suas promessas. 1 Coríntios 3,16 diz: não sabeis vós, que vocês são templo do Espírito Santo, e o Espírito de Deus habita em vós. Templo no grego é naos, é o lugar da manifestação da divindade. Você é, não apenas nós somos, não apenas o lugar da manifestação, o lugar da habitação da divindade, mas nós somos o lugar da manifestação do Espírito de Deus. No início do meu casamento, nós morávamos numa casa que tinha duas características. Ela era geminada e ela era bem pequena. E era geminada com o casal de senhorios. Um casal já com seus quase 80 anos. E nós, da nossa casa, nós sabíamos que eles estavam lá, porque o carro estava na garagem. Mas passavam dias e nós não ouvíamos absolutamente nada. Não havia um som, não havia nada, não havia nenhuma manifestação da presença deles. O nosso problema, o problema da igreja hoje, não é a habitação, é de manifestação da habitação do Espírito. O problema da igreja é que nós, de fato, somos habitados pelo Espírito. Mas mudará o mundo, não apenas aquele que é habitado pelo Espírito, não apenas aquele que possui o Espírito, mas aquele a quem o Espírito o possui. Eu gosto de 1 Samuel capítulo 16, quando diz que o Espírito do Senhor se apossou de Davi. O Espírito do Senhor tomou posse de Davi. 2 Coríntios 3,18 diz: e todos nós, como por um espelho, contemplamos a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem. Transformado significa sofrer metamorfose. Quando nós contemplamos a glória de Deus, é impossível de não sermos transformados. Quando nós contemplamos a glória de Deus, nós precisamos de experiências que conduzem a aliança a uma verdadeira metamorfose. Mas isso só vai ser possível quando a igreja for cheia do Espírito. Isso só vai ser possível quando nós formos cheios do Espírito. Romanos 8:9 diz que vós pertencem a Cristo. Vós sois de Cristo. E aquele que pertence a Cristo, esse tem o Espírito de Deus. Meus amados, João 1,12 diz que nós somos filhos. Efésios 1,13 diz que nós, quando somos filhos, somos selados pelo Espírito. O Espírito habita dentro de você. O Espírito habita dentro de você. Mas nós precisamos ser cheios. Nós precisamos da manifestação do Espírito para sermos transformados, para termos uma aliança. Volte comigo em Gênesis capítulo 17 e eu termino com isso. Naquele mesmo dia, verso 23, Gênesis 17, 23, naquele mesmo dia, Abraão tomou o seu filho Ismael, e todos os escravos nascidos em sua casa, e todos os que ele tinha comprado com o seu dinheiro, todos os do sexo masculino que havia em sua casa, e circuncidou a carne do prepúcio de cada um, como Deus lhe havia ordenado.
Quando Abraão cumpriu a ordem de Deus? Quando? No mesmo dia. A revelação que Deus nos dá não é apenas um privilégio, é uma responsabilidade de fazermos de acordo com aquilo que Ele revela. Entenda, Ismael nasceu quando Abraão tinha 86 anos. Isaac nasceu quando Abraão tinha 100 anos. Ismael nasceu antes da aliança. Isaac nasce depois da aliança. Tudo aquilo que nós geramos antes da aliança não é da vontade de Deus. Tudo aquilo que nós geramos quando nós não estamos aliançados só vai nos trazer problema. Mas tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós geramos depois da promessa, depois da aliança, é o cumprimento da promessa. Talvez você diga: eu vim aqui mais uma vez ser animado, mais uma vez ser fortalecido para cumprir o caminho e cumprir a promessa e chegar até a promessa. Deus está te falando: antes de chegar à promessa, é melhor chegar à promessa com a aliança, porque se eu não tiver aliança, eu nunca vou chegar ao cumprimento da promessa. Feche seus olhos, por favor. Feche seus olhos. Quantos aqui tem promessa de Deus? Levante uma de suas mãos, por favor. Quantos tem promessa? Levanta bem alto. Se você tiver mais de uma, levanta as duas. Isso. Ótimo. Eu não sei há quanto tempo você está esperando. Continue com seus olhos fechados. Eu não sei há quanto tempo você está esperando o cumprimento da promessa. A minha promessa eu espero há 20 anos. Há 20 anos eu espero o cumprimento da promessa. Mas o Espírito falou conosco nessa manhã, dizendo o seguinte: antes da promessa tem que vir a aliança. Você precisa estar aliançado no local que você foi prometido a aliança. Então nessa manhã, se você entendeu isso, e se você quer se comprometer com o Senhor, e se você quer dizer: Senhor, mais importante do que a promessa, mais importante do que o cumprimento da promessa, é a aliança que eu preciso ter contigo. Eu te peço, por favor, coloque-se em pé no seu lugar. Se você está dizendo isso ao Senhor: Senhor, mais do que a promessa, eu preciso de aliança. Mais do que a promessa, eu preciso de aliança. Continue com seus olhos fechados. Mais importante do que a promessa é a aliança. Vá falando com Deus por tua conta. Você não precisa da minha oração, nem da do pastor Paulo. Vá falando. Deus quer estabelecer hoje uma aliança com você. Deus quer te marcar hoje com manifestação. Deus quer te marcar hoje com uma aliança.